No dia de hoje, eu narrarei um fato muito breve da vida de São Gregório VII Papa. Um Papa muito firme, que lutou contra vários problemas que existiam na Igreja em sua época, ou se não eram problemas internos da Igreja, eram problemas de gestões exteriores, de forma muito especial, do imperador do Sacro Império Romano Alemão, Henrique IV, que tentou influenciar algo dentro da Igreja, tentou burlar as nomeações, ele mesmo escolher as nomeações, e o Papa cortou com isso, e ele ficou muito indignado contra o Papa. Essa história desse confronto entre São Gregório VII e Henrique IV, eu contarei no outro dia. No dia de hoje narrarei um fato ligado à morte de São Gregório VII, uma morte muito bela. Vale a pena conhecer para ver como terminam na luta as almas que lutaram por Deus nesta terra. Eu sou o Padre D'Artagnan dos Arautos do Evangelho. Você está no programa Caminhando com os Santos, aqui na TV Arautos. Vamos ao nosso gregoriano, a Nossa Senhora, antes de iniciarmos essa história. Subtum presidium coneffugimus, sancta Dei genitrix, nostras deprecationes, ne despiciasi necessitatibus, sed a periculis connectis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. São Gregório VII enfrentou, utilizando-se de todo o seu poder pontifício, enfrentou o imperador Henrique IV. Ele excomungou o imperador, os detalhes sobre isso narrarei no outro dia, mas por fim o imperador pediu reconciliação. Mas depois que o imperador obteve novamente poderes nas mãos, começou a perseguir o Papa São Gregório VII. O imperador era muito orgulhoso. O Papa, estando em Roma, esse Papa em concreto, São Gregório VII, antes de ser eleito Papa, ele era monge. Qualquer dia narrarei também fatos da vida dele enquanto monge. Esse Papa, que foi tão firme, foi perseguido pelo imperador Henrique IV. Por fim, o Papa estava em Roma. Do sul da Itália veio um exército que, em princípio, defenderia o Papa. Depois que, em princípio, defendeu o Papa contra Henrique VII, eles tinham toda uma trampa preparada. E eles raptaram o Papa e levaram o Papa para o sul da Itália. E o Papa ficou muito provado com isso, percebendo que não estava conseguindo cumprir sua missão por causa de toda essa situação que estava havendo na Itália naquele momento. Ainda não era a Itália dos Estados Pontifícios, a Itália foi uma coisa que veio muito posteriormente à unificação dos Estados. E o Papa foi muito provado para o sul da Itália. E ele ficou ali na cidade de Salerno. Estando ali no seu exílio, foi exilado, não podia mais governar a Igreja como era o seu desejo, por causa dessa situação toda que se colocou. Entraram situações políticas no meio e o Papa ficou ali numa grande provação, sem conseguir exercer sua função enquanto sumo pontífice e ao mesmo tempo as questões políticas todas gerando muito caos naquilo que posteriormente foi chamada a Península, foi chamada Itália, que naquela época era chamada Península Itálica. O Papa, depois de mais de um ano de cárcere, de exílio, ele se manteve firme nas suas decisões, mostrando que o imperador Henrique IV estava errado em se intrometer nos assuntos da Igreja. E ao mesmo tempo ele foi fazendo várias reformas dentro da Igreja, colocando vários pontos em ordem. Isso gerou também muito ódio contra ele, Papa, por sua retidão, por sua santidade. Isso tudo se uniu num conjunto único e começou como que a deixar o Papa sem poder agir dentro da própria Igreja.
E ele ali no exílio, ele depois de uma luta, ele dizia, se eu cedesse um pouco, se eu aceitasse essas mudanças todas, tudo que querem propor, seja para a situação toda do imperador, seja aquilo que querem me propor dentro da igreja, para que eu ceda ao imperador, se eu cedesse um pouco que fosse, minha vida seria mais tranquila e eu teria muita alegria nessa terra, não na eternidade, porque não teria cumprido aquilo que Deus quis quando me elegeu ao sólio pontifício. Eu não cedo. Pode ser que o mundo todo venha contra mim, mas eu não cederei aos princípios que me fazem levar adiante as coisas desta forma. E, num dia de uma cerimônia litúrgica, depois de bastante tempo já de exílio, ele, Papa São Gregório VII, na cidade de Salerno, ele entrou paramentado para o início de uma cerimônia litúrgica. Ele estava ali num exílio com uma certa liberdade dos ritos, isso sim, não era uma prisão, um cárcere, numa masmorra, mas estava ali prisioneiro na cidade de Salerno. Ele entra para esse cerimonial, para essa cerimônia litúrgica, se aproxima do altar e no momento em que ele vai iniciar a cerimônia, todo paramentado, ele começa a passar mal. Começa a passar mal e ele, do jeito que estava, junto ao altar, disse a seguinte frase: amei a verdade e odiei a iniquidade, por isso eu morro no exílio. Ou seja, foi uma proclamação dele, daquela verdade que ele seguiu, daquela intransigência que ele teve, mas ele não cedeu até o fim. Amei a verdade, odiei a iniquidade, por isso morro no exílio. Dita esta frase, o Papa São Gregório VII morreu em pé, junto ao altar. Assim terminou a vida deste santo, mas ele não cedeu. Aparentemente perdeu, porque pelo fato de não ter cedido, aparentemente ele morreu naquela situação. Pouco tempo depois, por sua firmeza até o fim, as coisas se reverteram e tudo aquilo que ele defendia em vida foi conquistado depois de sua morte. E é certo que essa conquista foi feita porque na eternidade ele passou a interceder junto a Deus por aqueles princípios pelos quais ele morreu. Morreu, mas não cedeu. Que a vida deste santo, tão radical, tão firme, lhe sirva de exemplo. Em nossa vida, se nós quisermos fazer uma composição com o mundo, pode ser que o mundo nos estenda a mão, aparentemente. Mas depois, muitos castigos podem nos esperar. Se nós formos firmes em manter aquilo que Deus deseja de nós com verdadeira retidão, ainda que sejamos perseguidos nesta terra. O mundo passa. As pessoas que vivem no mundo também passam. E um dia, todos nós deveremos prestar as nossas contas diante de Deus. Se nós formos firmes agora, nossas contas serão bem prestadas diante de Deus, receberemos um prêmio eterno. E muito provavelmente, aquelas verdades que nós pregamos, elas vencerão, mesmo depois de nossa morte. Se nós quisermos ceder ao espírito do mundo, que deseja uma certa conciliação por uma facilidade, é tão mais fácil conciliar-se, é tão mais fácil ceder, deixar os princípios de lado. Cuidado, vocês começarão a apanhar dos dois lados. Apanharão daqueles que querem o erro e apanharão do lado daqueles que são bons e que desejam essa retidão. E com isso a pessoa virará uma pessoa morna. Apanha dos dois lados. Vamos pedir essa firmeza em nossa vida espiritual, em nossa vida neste mundo, para que sejamos católicos firmes. Preferimos a morte do que abandonar a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dias de hoje está sendo às vezes tão maltratada e tão perseguida. Que Nossa Senhora proteja, abençoe e lhe dê firmeza em sua vida, em sua fé. Envio agora a minha bênção e você sabe, hoje rezarei por você. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!